15 de julho de 1965. No silêncio estéril do centro de controle da missão, a ansiedade era quase palpável. Pairava no ar, densa, como a umidade antes da tempestade. Os dados da sonda Mariner 4 chegavam, mas não eram imagens. Era um fluxo seco e impessoal de zeros e uns, que os lentos computadores da época levariam muitas horas para transformar em uma imagem. Uma eternidade. A espera tornou-se insuportável. E então os engenheiros, responsáveis por uma missão interplanetária que custava milhões, fizeram algo totalmente ilógico. Saíram do laboratório e foram até a loja de materiais artísticos mais próxima. Voltaram com uma caixa de giz pastel comum, desenrolaram no chão longas folhas de papel com números impressos, e aqueles adultos, em camisas brancas e formais, ajoelharam-se. Começaram a colorir. Cada número representava o brilho de um pixel, cinza escuro, cinza claro, preto, branco. Traço por traço, ao som do giz riscando o papel, no chão da sala nascia a primeira imagem da história da humanidade de um planeta diferente. Vamos começar com este retrato primitivo, feito à mão. O primeiro vislumbre de um mundo que viveu em nossa imaginação por séculos. Depois, passo a passo, vamos reconstruir a cena geológica de um crime em escala planetária, onde uma cicatriz do tamanho de um continente e um vulcão 3 vezes maior que o Everest apontam para uma catástrofe inimaginável. Por fim, vamos analisar um sinal controverso recebido no ano de 1976. Um experimento que revelou a presença de vida, mas cujos resultados a ciência optou por ignorar por quase meio século. Esta história não é só sobre pedras e gelo. Trata-se de como a busca desesperada por outro mundo nos levou a finalmente compreender o nosso próprio. A sonda Mariner 4 passou a uma distância de 9.846 quilômetros de Marte, um desfecho triunfante para uma longa jornada. Durante séculos, as mentes mais brilhantes da humanidade olharam pelos telescópios e viam o que desejavam enxergar. Calotas polares que derretiam no verão significava que havia água. Manchas escuras que mudavam com as estações indicavam a existência de vegetação. O astrônomo Percival Lowell até desenhou um mapa com uma rede inteira de canais artificiais, supostamente construídos por uma civilização antiga e em declínio para irrigar suas cidades desérticas. Era um sonho grandioso. Marte era nosso espelho romântico, velho, sábio, mas ainda vivo. E então, naquela sala cheia de engenheiros com giz nas mãos, esse sonho morreu. Quando o último quadrado foi colorido, eles recuaram e observaram sua criação. Não era uma civilização florescente que os encarava, nem oásis, nem canais. O que olhava para eles era uma vastidão cheia de crateras, irregular e desolada, fria, morta, sem diferença alguma da Lua. As imagens da Mariner 4 destruíram o mito secular e substituíram a esperança por um fato duro e incontestável. Esse primeiro olhar deveria ter sido o fim da história, o ponto final nas nossas fantasias sobre Marte. Em vez de um mundo complexo, encontramos uma pedra simples e monótona, a maior decepção na história da exploração espacial. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de se afastar, a humanidade se tornou obcecada por Marte. Essa paisagem fria e desolada não afastou, mas atraiu com uma força nova e inexplicável. Como se, sob a camada de poeira e crateras, escondesse um mistério muito mais profundo do que qualquer mito sobre canais antigos. A primeira imagem não trouxe respostas. Ela apagou todas as perguntas antigas e fez surgir uma nova, a mais importante. Mas por que exatamente essa pedra, que à primeira vista parece sem vida, fez a humanidade investir bilhões e esperar por décadas por uma única chance? A resposta não está no que Marte se tornou, mas no que ele poderia ser. Não somos mantidos por poeira enferrujada ou pela série de crateras. Somos presos por uma combinação quase impossível de coincidências, que fazem aquele ponto vermelho distante assustadoramente se parecer com um lar. E a primeira dessas coincidências é o ritmo. O dia marciano, ou Sol, dura 24 horas e 37 minutos. Um pouco mais que o nosso, apenas meia hora e pouco a mais. Qualquer mecanismo interno, qualquer biorritmo acostumado ao ciclo da Terra, quase não notaria a diferença em Marte. Isso não é uma frase seca de um livro de astronomia. É uma afinidade no nível mais profundo. Numa planeta onde tudo é invertido, o ar é rarefeito, o solo é enferrujado, o sol é fraco, o tempo passa do mesmo jeito que aqui. Um pulso familiar, que marca os segundos no coração de um mundo estranho, foi a primeira isca que fisgou nossa imaginação. A semelhança, no entanto, vai além. Marte tem o tamanho da metade da Terra, e à primeira vista, parece um anão perto do nosso planeta. Mas se tirarmos a água, as proporções se invertem. 70% da nossa Terra são oceanos, intransponíveis para nós. Já em Marte, a área de terra firme é quase idêntica à soma de toda a superfície terrestre. África, Eurásia, as Américas, Austrália, Antártida, tudo isso cabe na superfície do planeta vermelho. Para seres terrestres, para uma civilização que constrói estradas e caminha sobre solo firme, Marte oferece um espaço de escala igual. Não é surpresa
surpresa que ele tenha sido a única planeta para onde enviamos veículos exploratórios. O único outro mundo no sistema solar com continentes que podem ser percorridos sobre rodas. Não uma pedra solitária, mas um novo mundo inteiro. Chegar até essa luz é uma tarefa quase impossível. O espaço não é um vazio, é um enorme mecanismo de relógio, e estamos presos entre suas engrenagens. A Terra e Marte são dois carros em pistas diferentes de uma via circular. A Terra corre pela pista interna, mais rápida. Marte avança pela pista externa, mais lenta. Para enviar uma sonda, é preciso mirar não onde Marte está agora, mas naquele ponto vazio onde ele estará em alguns meses. É como lançar um avião de papel pela janela de um carro em alta velocidade para a janela de outro carro. E essa janela para o lançamento se abre por poucas semanas a cada 26 meses. Se perder o prazo por um dia, tem que esperar 2 anos. Cada missão segue um cronômetro que não sabe esperar. Às vezes, os planetas se aproximam um pouco mais. No ano de 2003, a distância diminuiu para um recorde de 56 milhões de quilômetros. Um presente da mecânica celeste que não se repetirá até o ano de 2037. Essa proximidade, essa semelhança, o dia, a terra firme, até mesmo os vestígios tímidos do passado, quando o planeta tinha uma atmosfera densa, um campo magnético e água líquida, tudo isso junto transformou Marte no nosso reflexo, um espelho perfeito da Terra, só que torto e coberto por uma poeira avermelhada. Não é surpresa que os primeiros que olharam para ele pelos telescópios não tenham visto o que realmente existia lá. Eles enxergaram suas próprias esperanças. No século XVII, essas esperanças ganharam forma pela primeira vez no papel, quando a luz fria de um mundo distante entrou nas lentes dos telescópios primitivos. A astronomia daquela época exigia uma paciência enorme. Os cientistas passavam horas congelando em observatórios sem aquecimento, observando imagens tremidas através de vidros turvos e imperfeitos. Christian Huygens aproximou-se da ocular de um desses instrumentos e fez o primeiro esboço da superfície de Marte na história. Apesar das distorções óticas, ele desenhou uma mancha escura que se destacava claramente no fundo avermelhado, uma imensa planície basáltica, hoje conhecida como Grande Syrtis. Pouco depois, em 1666, Giovanni Cassini avistou manchas brilhantes e brancas nos polos do planeta, as calotas polares. O gelo significava água, e água, para o entendimento humano, sempre simbolizou vida. A armadilha se fechou, e a mente terrestre começou a montar a imagem alienígena à sua própria semelhança. As áreas escuras, registradas por Huygens, não permaneciam fixas. De uma estação para outra, mudavam de forma, pulsavam, cresciam na primavera marciana e encolhiam no rigoroso inverno. Uma onda de escurecimento avançava dos polos em direção ao Equador, como se respondesse ao derretimento das geleiras. Para os astrônomos, a conclusão parecia óbvia: densas florestas, ou mares intermináveis, que mudavam seu contorno devido às fortes marés e à exuberante vegetação sazonal. Os cientistas chegaram até a elaborar mapas detalhados desses oásis imaginários. O paradoxo psicológico estava em que os pesquisadores olhavam para o abismo do cosmos, mas viam o reflexo do próprio planeta. O cérebro, acostumado às mudanças das estações da Terra, recusava-se a aceitar uma lógica estranha, não orgânica. O movimento caótico das gigantescas tempestades de poeira, que carregavam milhões de toneladas de areia escura, era interpretado como o florescimento da flora marciana. A humanidade se viu presa a uma grande ilusão ótica, gerada por um antropocentrismo profundo, uma fé inabalável de que as leis da nossa biosfera funcionam da mesma forma em todo lugar. Essa ilusão confortável começou a desmoronar com a chegada da era dos voos interplanetários. No 1971, a sonda Mariner 9 realizou um avanço histórico, tornando-se o primeiro objeto artificial na órbita de outro planeta. Ao chegar, o aparelho não encontrou uma biosfera fluorescente, mas uma tempestade de poeira global, que envolvia o globo com um véu amarelo impermeável. Quando a tempestade se dissipou, as câmeras registraram um mundo completamente morto, marcado por crateras de meteoritos. Não havia florestas, nem mares, apenas pedra nua. Mas a órbita é apenas um olhar seguro de cima. O verdadeiro encontro com a realidade exigia contato físico com a superfície. A União Soviética foi a primeira a aceitar esse desafio. O módulo de descida da estação Marte 3 atravessou a atmosfera marciana e tocou o solo bem no meio de uma tempestade de poeira. Foi um triunfo incrível da engenharia, que durou quase nada. A transmissão de dados durou exatamente 14 segundos. 14 segundos de um ruído cinza e confuso nas telas dos monitores, e depois um silêncio profundo e infinito. O aparelho foi destruído. Esses segundos rápidos foram uma prova cruel da hostilidade do ambiente local. O planeta não aceitava intrusos, destruindo facilmente mecanismos complexos. As apostas para as próximas missões subiram ao limite.
5 anos depois, no dia 20 de julho de 1976, o módulo de pouso americano Viking 1 disparou em direção à superfície de Marte. Sua descida não foi apenas um desafio matemático complexo, foi um confronto direto com as leis da física de um mundo estranho. A pressão atmosférica em Marte é 100 vezes menor que a da Terra. Essa fina e quase etérea camada gasosa é composta principalmente por dióxido de carbono. O ar é tão rarefeito que os enormes paraquedas mal conseguem frear a pesada estrutura metálica de várias toneladas. Apoiar o paraquedas em um vácuo assim é praticamente impossível. O escudo térmico aqueceu até brilhar em branco, rasgando as camadas superiores da atmosfera. Em seguida, o paraquedas foi ejetado e o módulo entrou em queda livre. Os motores de frenagem rugiram, consumindo o combustível restante em uma tentativa desesperada de reduzir a velocidade antes do impacto. Cada segundo da descida era uma luta pela sobrevivência contra um planeta que já havia demonstrado sua capacidade de destruir robôs. Finalmente, os suportes de pouso bateram com força no solo enferrujado. O sinal foi enviado ao vazio do espaço, percorrendo milhões de quilômetros para trazer à Terra a notícia do primeiro pouso absolutamente bem-sucedido. A câmera da sonda Viking desce lentamente. A poeira enferrujada, levantada pelos jatos dos motores de frenagem, deposita-se suavemente sobre as pedras afiadas. A paisagem está completamente deserta. Nenhum sinal de movimento, nenhuma gota de umidade, nenhuma haste daquela vegetação que buscavam desesperadamente pelas lentes dos telescópios. Mas dentro do corpo metálico da nave, um pequeno instrumento automático acaba de começar a registrar algo impossível. Restava apenas decifrar os dados do que exatamente ele havia encontrado naquele deserto gelado. Dentro da carcaça metálica do Viking, acontece um experimento surpreendentemente simples. Uma mão robótica coleta uma pitada de poeira marciana enferrujada e a deposita numa pequena câmara. Nada de lasers complexos nem microscópios. A lógica do teste é quase culinária. Se houver micróbios no solo, eles devem estar famintos. Cientistas na Terra prepararam um alimento especial para eles, uma solução nutritiva, uma espécie de bebida energética para micro-organismos. Mas com um detalhe, esse caldo contém carbono radioativo, não perigoso, apenas marcado, como um sininho na coleira de um gato. Se os micróbios consumirem e começarem a respirar, vão exalar esse carbono marcado, e o sensível detector de gases dentro do Viking vai captar esse sinal imediatamente. O plano era impecável na sua simplicidade: alimentar a Terra marciana e escutar sua respiração. Os dados começam a chegar. Milhões de quilômetros de vazio gelado não conseguem abafar esse sinal. Nos gráficos no centro de controle da missão, a curva sobe, devagar, mas com firmeza. O detector registra um pico de gás radioativo. De novo, e mais uma vez, não há dúvidas, o solo está vivo. Ele absorveu nutrientes e exalou um produto do metabolismo. Não é apenas uma reação química. O gráfico de atividade é exatamente igual ao que se obteria ao fazer o mesmo teste com um punhado de terra de qualquer jardim na Terra. Nas telas, a prova da vida. Um pulso onde não deveria haver nenhum. Ambas as sondas Viking, que aterrizaram a milhares de quilômetros uma da outra, enviam o mesmo resultado. Marte está vivo. Por algumas horas, no ano de 1976, a humanidade deixou de ser solitária no universo. Mas a ciência exige certeza absoluta. Sempre havia a possibilidade de que aquilo fosse apenas uma química inorgânica estranha, ainda não descrita. Uma reação exótica de algum mineral marciano com água. Para eliminar essa hipótese, foi criado um teste de controle, o último prego no caixão do ceticismo. A sonda Viking coletou uma nova amostra do solo e a aqueceu a uma temperatura elevada. Esterilizou. Qualquer forma de vida conhecida morreria com isso. Se a reação fosse biológica, ela deveria cessar após a esterilização. Se fosse química, talvez continuasse. O robô então adicionou novamente a solução nutritiva ao solo morto, já queimado. E desta vez, silêncio. O gráfico permaneceu plano. Nenhum gás foi liberado. A respiração parou. Essa foi a confirmação definitiva. O teste funcionou perfeitamente, provando que existe algo no solo marciano que pode ser eliminado pelo calor. Algo vivo. E é aqui que a história dá a reviravolta mais dura. A bordo do Viking havia outro equipamento, um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa. A função dele era mais simples, não buscar respiração, mas sim corpos. Procurar moléculas orgânicas, os blocos construtores que compõem a vida, do jeito que conhecemos. E esse aparelho não encontrou nada, absolutamente nada. Vazio. A comunidade científica se viu diante de um paradoxo insolúvel. Um experimento gritava vida, enquanto o outro respondia com um silêncio gelado. É como ouvir um coro cantando em uma sala trancada, mas ao abrir a porta, descobrir que não há ninguém lá dentro. Há som, mas não há fonte.
No fim, os pesquisadores tomaram a decisão mais conservadora e segura. Eles confiaram no analisador químico, e não no teste biológico. O veredito oficial declarava: o resultado positivo era consequência de uma química exótica desconhecida dos percloratos no solo, não de biologia. A porta para Marte, que havia sido entreaberta por algumas semanas impressionantes, se fechou. Um fantasma da vida, captado por instrumentos, foi descartado como erro de interpretação. A química enganou a biologia, mas logo se descobrirá que o próprio planeta guarda vestígios de uma catástrofe física, uma escala nunca antes vista na Terra, o que poderia ter partido um mundo inteiro ao meio. O mistério da vida esquiva deu lugar a uma evidência concreta, uma pista do tamanho de metade de um planeta. O mapa topográfico de Marte não se parece com o mapa do nosso mundo. Ele lembra dois mundos diferentes, grosseiramente costurados ao longo do Equador. O hemisfério norte é uma planície lisa e baixa, como se alguém tivesse passado um ferro de passar gigante sobre ela. O hemisfério sul é o oposto completo, uma antiga e elevada região repleta de crateras, velha e marcada pelas cicatrizes do tempo. A linha que divide esses dois, a dicotomia marciana, é tão nítida e evidente que parece feita pelo homem. O planeta parece ter dupla personalidade. Uma metade é jovem e tranquila. A outra carrega as marcas de bilhões de anos de bombardeio cósmico. Dois rostos voltados para lados opostos do tempo. Por trás dessa anomalia, não está um lento processo geológico, mas um único momento de violência absoluta na juventude do Sistema Solar. A principal hipótese é uma colisão gigantesca. No jovem e ainda maleável Marte, outro corpo colidiu em alta velocidade. Não foi um asteroide, foi algo muito maior, uma protoplaneta do tamanho de Plutão. O impacto não foi frontal, mas tangencial, arrancando do hemisfério norte trilhões de toneladas de crosta, como se descascasse a casca de uma fruta. A energia da colisão supera tudo que a mente humana pode imaginar. A rocha evaporou, a onda de choque contornou todo o planeta, fazendo-o vibrar como um sino. E toda a parte norte de Marte não é apenas uma planície, é a maior bacia de impacto do Sistema Solar. Uma cratera gigantesca, uma cicatriz que não se curou em mais de 4,5 bilhões de anos. A catástrofe deu origem a um mundo de formas exageradas, um mundo de extremos. A maior variação de altitude na Terra, do fundo da Fossa das Marianas até o pico do Monte Everest, é de cerca de 20 quilômetros. Impressionante. Mas em Marte, o intervalo de alturas é quase 30, 29 para ser exato. É como se no nosso planeta, o Everest estivesse no fundo da fossa oceânica mais profunda, e seu topo ainda se projetasse 9 quilômetros acima do que está hoje. A viagem do ponto mais baixo de Marte, no fundo da bacia de impacto de Elas, até o pico do vulcão Olympus, é uma subida por alturas inimagináveis para a geologia terrestre. A crosta terrestre, móvel e viva, suaviza esses extremos. A crosta marciana, congelada e morta, os preservou para sempre, como uma mosca no âmbar. Essa ruptura definiu todo o destino futuro do planeta. O impacto não apenas criou uma depressão, ele afinou a crosta no norte e gerou uma tensão colossal no interior da Terra. O planeta ficou ferido, e como qualquer ferida, esse ponto fraco se transformou em uma saída para a energia interna. A colisão rompeu a crosta e nivelou o norte para sempre. Mas os verdadeiros monstros despertaram no sul. Eles cresceram até alturas inimagináveis, em um mundo onde as placas tectônicas nunca se moveram. O hemisfério sul tornou-se palco de verdadeiros monstros geológicos, formados em condições de completo silêncio tectônico. O maior deles é o vulcão Olimpo. Muito antes da era das sondas espaciais, astrônomos observavam através de telescópios uma estranha mancha clara sobre o disco avermelhado de Marte e a chamavam de Neves do Olimpo, convencidos de que se tratava de geleiras de altitude. Só séculos depois, sondas orbitais revelaram a verdadeira natureza dessa mancha. Era um escudo de lava solidificada com 21 quilômetros de altura e uma base com 600 quilômetros de diâmetro. Uma montanha solitária, capaz de cobrir inteiramente o território da França ou da Espanha. Subir até seu cume quebra a percepção humana comum sobre a altura. As encostas do Olimpo são tão suaves e extensas que, devido à curvatura do planeta, se estendem muito além do horizonte. De pé perto da cratera, não é possível ver sua base. A pressão atmosférica aqui quase chega a zero, e o céu durante o dia parece quase negro. Ao redor, não há picos agudos nem desfiladeiros íngremes, apenas uma planície infinita de basalto, coberta por uma fina camada de poeira avermelhada. A sensação é a de estar no espaço aberto, e não no topo de uma montanha. O Olimpo é tão imenso que seu cume atravessa completamente a atmosfera marciana, quando tempestades globais de poeira se espalham embaixo, ocultando continentes inteiros sob um véu denso. O topo permanece cristalino, erguendo-se acima do caos como uma ilha silenciosa em um oceano revolto.
O tamanho colossal dos vulcões marcianos se deve a uma característica fundamental, a completa ausência de movimento das placas tectônicas. A crosta terrestre desliza constantemente sobre pontos profundos de magma incandescente, como uma chapa de aço sobre uma chama de gás. O magma a perfura, formando um vulcão. A placa se move e outro surge ao lado. É assim que se formam longos arcos insulares em nosso planeta. A crosta de Marte está paralisada. Ela permanece fixa sobre a fonte de calor do manto, que funcionava como um enorme forno de fundição que jamais se apagava. Durante milhões de anos, o magma fervente batia sempre no mesmo ponto, camada após camada, acumulando rocha líquida na superfície. A montanha crescia para cima e para os lados, inchando sob seu próprio peso, como uma úlcera de pedra. A tectônica de placas na Terra não é apenas o lento movimento dos continentes, mas uma válvula crucial para liberar a pressão interna. Marte ficou sem esse mecanismo de segurança, e toda a fúria de seu interior se manifestava na formação de gigantes isolados. Por esse crescimento sem obstáculos, o planeta pagou um preço terrível. Bilhões de toneladas do mais pesado basalto, acumuladas em uma única região, no planalto vulcânico de Tarsis, começaram a pressionar a crosta com tanta força que a camada rochosa simplesmente não aguentou. 3 bilhões e meio de anos atrás, ela se rompeu com um estrondo ensurdecedor, dando origem aos vales de Mariner. O Grand Canyon da Terra se perderia facilmente em um dos desdobramentos laterais dessa cicatriz. Os vales se estendem por 4.000 quilômetros, a distância entre Lisboa e Moscou, cortados por um abismo contínuo. A largura do canyon chega a 600 quilômetros, e no seu fundo poderia ser colocado o Monte Everest. Ainda assim, sobraria 1 quilômetro inteiro de vazio acima da sua neve, já que a profundidade da fenda alcança 10 quilômetros. Esses canyons não surgiram por causa de fluxos de água, nem por erosão do vento. São uma ferida global rasgada na própria pele do planeta. Marte literalmente começou a se abrir sob o peso insuportável de seus próprios vulcões. Descer até o fundo dos vales de Mariner é mergulhar em uma sombra eterna, onde penhascos verticais bloqueiam o sol, e deslizamentos nas encostas têm o tamanho de nações inteiras. A escala dessa violência geológica foi tão colossal que os pesquisadores ainda continuam descobrindo suas vítimas ocultas até hoje. Em março de 2024, sondas orbitais enviaram dados que obrigaram a reescrever os mapas da região. Durante décadas, um novo vulcão gigante, com 500 quilômetros de diâmetro, esteve bem à vista, mas escondido. Por muitos anos, ele se confundia com a paisagem acidentada, parecendo apenas um agrupamento disperso de colinas. Essa camuflagem perfeita se explica pelo mesmo esforço tectônico. Falhas implacáveis que deram origem aos vales de Marineras atravessaram essa montanha, partindo o antigo vulcão em pedaços. As encostas desabaram nas fendas formadas. A caldeira central ficou deformada além do reconhecimento, e aquele que fora um pico majestoso transformou-se em um labirinto fragmentado de ruínas. Paisagens dilaceradas, fluxos de lava solidificados e montanhas despedaçadas contavam por séculos a história de um mundo há muito esfriado. Os maiores vulcões do sistema solar eram vistos como monumentos mortos da antiguidade, eternamente imóveis em uma calma absoluta. Essa convicção permaneceu firme até o dia em que o planeta começou a tremer, fazendo o mundo morto pulsar novamente. A ilusão de um repouso tectônico absoluto não se desfez em Marte. Ela se quebrou aqui, na Terra, em meio às vastas e geladas planícies da Antártica. Um pesado asteroide colide com a planície marciana com uma força estrondosa, perfurando a crosta enferrujada até o outro lado. A onda de impacto lança fragmentos de rocha para o alto, muito além da fraca gravidade do planeta vermelho. Os pedaços de basalto se transformam em silenciosos viajantes espaciais e viajam pela imensa solidão gelada por milhões de anos, até que sua trajetória aleatória cruza o campo gravitacional do nosso mundo. Uma trilha ígnea rasga a densa atmosfera com estrondo. A pedra negra, carbonizada pelo atrito, cai sobre a capa branca e ofuscante do Polo Sul. Após milênios, essa marca escura e contrastante é descoberta por uma expedição científica que explora as geleiras. Hoje, laboratórios ao redor do mundo preservam com cuidado mais de 300 meteoritos de origem marciana, mensageiros físicos diretos do mundo vizinho, que guardam em sua estrutura cristalina a composição química exata do interior daquele planeta distante. Por muito tempo, essas pedras carbonizadas apenas confirmavam a teoria do mundo congelado para sempre. Geólogos mediam a idade dos minerais e, repetidamente, encontravam os números esperados, alguns bilhões de anos. Mas então, amostras captadas por microscópios eletrônicos mudaram a base da ciência. A análise isotópica revelou que alguns meteoritos marcianos cristalizaram-se a partir de magma líquido e incandescente, há apenas 180 milhões de anos. Para a percepção humana, isso é um abismo inimaginável de tempo, mas em termos da evolução planetária, foi literalmente ontem.
Marte é metade do tamanho da Terra e, pelas leis da física, deveria ter perdido seu calor interno rapidamente, tornando-se um monólito congelado. No entanto, 180 milhões de anos atrás, quando a Terra era sacudida pelas passadas dos gigantescos dinossauros e o Oceano Atlântico começava a se abrir, o planeta vermelho estava vivo. Na mesma época, em Marte, que até então era considerado um pedaço inerte e frio de pedra, vulcões entravam em erupção violentamente. Lava fervente corria pela superfície, formando novos campos basálticos sob uma fina atmosfera alaranjada. O planeta não morreu na Antiguidade Profunda. As evidências de pedra, vindas das geleiras da Antártida, exigiam uma verificação independente diretamente no local. No final de 2018, a sonda InSight pousou suavemente em uma planície marciana coberta de poeira. Essa máquina não tinha rodas para viagens longas, nem uma haste com câmeras para filmagens panorâmicas. Sua única missão era escutar o silêncio. Um braço robótico colocou com cuidado no solo avermelhado um sismômetro supersensível, capaz de detectar vibrações menores que um átomo de hidrogênio. Por cima, um mecanismo fino foi protegido por uma cúpula pesada, que bloqueava o ruído do vento e as variações bruscas de temperatura. Era como o trabalho de um médico reanimador, que apoia um estetoscópio no peito de um paciente em coma profundo. Ninguém na central de controle sabia se o instrumento ouviria alguma coisa, por trás da espessa camada de pedra inerte. O silêncio absoluto durou por meses. Então, os sensores extremamente precisos captaram um tremor baixo e abafado. Em 4 anos de vigília contínua, a InSight registrou mais de 1000 pequenos terremotos marcianos. Esse monumento geológico aparentemente morto, revelou-se um organismo vivo, com um pulso interno claro, ainda que fraco. Cada vibração da crosta contava uma história sobre os processos que acontecem na escuridão absoluta do interior de Marte. As ondas sísmicas atravessavam o planeta por completo, refletindo-se na manto e no núcleo fundido. Os físicos esperavam que a fonte dos tremores fosse a região de Tarsis, onde gigantescos vulcões extintos pressionam a crosta com sua massa colossal. Porém, os impactos mais fortes vieram de uma área completamente diferente, do sistema de falhas profundas de Cerberus. Não há montanhas enormes ali, mas sob a superfície plana, escondem-se fraturas tectônicas recentes. Elas se estendem por milhares de quilômetros, cortando as jovens planícies de lava como se fossem marcas de garras gigantes. Nesse labirinto escuro, o magma continua a se mover lentamente, rompendo a camada rochosa por dentro com um estrondo ensurdecedor. Essa descoberta obrigou a reescrever completamente as leis básicas da planetologia. Modelos matemáticos iniciais afirmavam que pequenos corpos celestes perdiam seu calor interno rapidamente e para sempre. Marte provou o contrário. Os planetas esfriam muito mais lentamente, agarrando-se desesperadamente aos vestígios do calor primordial por bilhões de anos. Profundamente sob a areia congelada de Marte, o núcleo continua lutando contra o frio do espaço, levando os cientistas a reconsiderar até as previsões sobre o futuro resfriamento do interior da nossa própria Terra. O contraste entre o núcleo incandescente e a camada externa cria um paradoxo único. No interior do planeta, ainda arde um calor capaz de derreter pedra e gerar ondas sísmicas poderosas. Mas, na superfície, a cada inverno, o próprio céu congela, fazendo desaparecer sem deixar vestígios 1/3 da atmosfera de todo o planeta. Na Terra, a chegada do inverno é simplesmente a mudança do estado físico da água. Pequenos cristais congelados caem do céu, cobrindo o solo com um manto branco, mas o ar que os seres vivos respiram permanece no lugar. O inverno marciano rompe essa ordem, transformando a troca das estações num colapso climático. Quando a temperatura nos polos cai para menos 125 graus Celsius, o próprio céu congela. Por décadas, os astrônomos, ao observarem as manchas brilhantemente brancas no topo do disco vermelho, tinham certeza. Estavam vendo enormes depósitos de gelo de dióxido de carbono. O gelo seco parecia a única explicação lógica para um mundo que há muito tempo havia perdido seus rios e mares líquidos. Mas as modernas estações orbitais, com seus potentes radares capazes de penetrar profundamente, iluminaram as calotas polares e revelaram algo totalmente diferente. A base das calotas de Marte é gelo comum de água, o mesmo material usado para fazer bonecos de neve na Terra e que preenche nossos oceanos. O gelo seco, o dióxido de carbono congelado da atmosfera, repousa sobre essa camada de água apenas com uma fina e enganosa cobertura. É essa fina camada que esconde o mecanismo de um poder sem precedentes, sem igual em toda a parte interna do sistema solar. A cada inverno marciano, quando um dos polos mergulha na escuridão da longa noite polar, o frio se torna tão intenso que o gás perde a capacidade de permanecer gasoso. O dióxido de carbono, que forma a base da atmosfera marciana, literalmente cristaliza-se no vazio gelado e cai em pesados flocos. Durante o inverno, até 30% do dióxido de carbono atmosférico congela e se acumula nos polos formando uma camada de até 1 metro
metro de espessura. 1/3 de todo o ar do planeta simplesmente desaparece da atmosfera, depositando-se sobre as rochas. Isso provoca variações de pressão colossais em escala global. Massas de ar vindas do hemisfério oposto e quente correm para o vácuo formado com a velocidade de um furacão violenta, levantando uma poeira avermelhada a milhares de quilômetros de altura. Na primavera, quando os raios solares retornam, essa camada de 1 metro não derrete. Ela sofre sublimação, transformando-se instantaneamente de volta em gás. Com um estrondo, esse gás escapa da superfície e rompe a teia de fissuras na crosta de gelo. Os climatologistas que estudam os períodos glaciais da Terra acompanham esse fenômeno com o coração na boca, vendo nele uma versão extrema levada ao limite dos ciclos atmosféricos. Sob essa crosta pulsante de dióxido de carbono, encontra-se um verdadeiro tesouro do mundo morto. O gelo de água se acumulou nos polos durante milhões de anos, camada após camada, registrando a história das tempestades e dos períodos de aquecimento em Marte, como os anéis anuais de uma árvore gigante. Os radares detectaram que essas camadas têm vários quilômetros de espessura. Se uma fonte invisível de calor derretesse repentinamente as reservas polares, a paisagem árida e enferrujada do planeta mudaria completamente. O volume de gelo nos polos marcianos seria suficiente para cobrir toda a superfície do planeta, com uma camada de água de 35 metros de profundidade. Não são poças isoladas no fundo de crateras, mas uma extensão contínua de água da altura de um prédio de 10 andares, banhando cada pedra, cada vale, cada planície basáltica, do Equador até as altas latitudes. Essa água não se perdeu no espaço profundo, nem evaporou por causa do vento solar. Ela está simplesmente presa na armadilha do frio, congelada pelo permafrost nas elevações e depressões do planeta. Bilhões de toneladas de água aguardam pacientemente a sua vez, no mais absoluto silêncio. A imensa pressão de quilômetros de gelo de água, combinada com o calor interno registrado por sismômetros altamente sensíveis, cria condições perfeitas para mais um paradoxo. Sob a espessa camada de gelo da Antártida, escondem-se centenas de lagos profundos, onde a água não congela devido à enorme pressão e ao calor geotérmico das profundezas da Terra. Os polos marcianos, que guardam o oceano congelado, passam pelo mesmo tipo de influência física. Os radares dos satélites em órbita, que penetram o gelo por meio de ondas de rádio, começaram a enviar para a Terra sinais estranhos, típicos da fronteira entre um mineral sólido e um líquido denso. Mas se sob os polos existem reservas de água congelada, será que alguma gota dela permanece líquida nesse mundo congelado? No ano de 2018, quando a esperança de encontrar água líquida em Marte já estava quase desaparecendo, o radar da sonda Mars Express emitiu um sinal que fez o coração dos cientistas parar. Profundamente sob a calota polar sul, a 1,5 km abaixo da camada de gelo, os instrumentos captaram um reflexo anormalmente intenso. Na Terra, essa reflexão só acontece na interface entre o gelo e uma quantidade considerável de água líquida. O mundo científico explodiu em reação. Sob a camada congelada daquele planeta morto, escondia-se um lago inteiro. Não era solo úmido, nem pequenas lentes de salmoura, mas um reservatório de água completo, protegido do frio do espaço e da radiação. A imaginação pintava um mundo escuro e imóvel, onde, sob pressão colossal e aquecida pelo calor residual do interior, a água se movia, talvez há milhões de anos. Não era apenas um oásis, era a última e mais confiável berçário onde, teoricamente, a vida poderia ter sobrevivido depois de ter recuado da superfície bilhões de anos atrás. A ciência, no entanto, raramente trata de sonhos realizados. É mais um processo rigoroso de eliminar ilusões. Em junho de 2024, foi publicado um estudo que apagou esse lampejo. Os pesquisadores mostraram que sinais de radar idênticos não são causados por água, mas por camadas de gelo extremamente denso e compactado, misturado com poeira. A ilusão se dissipou. E isso não foi um erro ou fracasso. Pelo contrário, foi um triunfo puro do método científico. Implacável, cético, que exige checar novamente até as descobertas mais desejadas. O lago sob a geleira provavelmente era apenas uma miragem. O fantasma da água recuou, deixando para trás uma verdade fria e irrefutável. Se queremos encontrar vestígios de vida marciana, devemos buscá-los não no presente, mas no passado petrificado. É esse passado que o Perseverança investiga hoje. Suas rodas avançam lentamente pelo fundo da cratera G0, um lugar que, bilhões de anos atrás, não era uma cratera, mas sim um lago profundo, alimentado por um rio volumoso. O rover examina meticulosamente os sedimentos da antiga delta, perfura pedras que um dia foram simples lamas no leito do córrego. Ele não procura água, busca sua assinatura química, um legado, moléculas orgânicas complexas que podem ter sido preservadas na argila compactada. Uma resposta direta ao mistério do Viking de 1976. Ainda não sabemos se a vida deixou algum vestígio, mas agora buscamos no local mais lógico de todos.
e às vezes da órbita. Ao amanhecer, nos gigantescos canyons do labirinto da noite, é possível ver uma névoa tênue, um orvalho matinal de cristais de gelo que sobe sobre as fissuras que se estendem do que equivale a uma distância entre São Paulo e a Groenlândia. Essa névoa é um fraco eco da grandeza passada, um lembrete dos tempos em que a atmosfera era densa e verdadeiros fluxos de água corriam por esses canyons. Essa é, na verdade, a verdadeira finalidade da nossa longa jornada até o planeta vermelho. Marte não é uma casa-reserva, nem uma futura colônia. É o laboratório mais detalhado e assustador de morte planetária que temos acesso. Cada grão de poeira enferrujada, cada cânion seco, cada vulcão extinto, são capítulos da história de como um mundo vivo, quente e úmido pode perder tudo. O campo magnético, a atmosfera, os oceanos, e se transformar em um deserto congelado e mumificado. Enviamos máquinas complexas para lá, não por mera curiosidade. Fazemos isso para ler o manual de autodestruição do planeta e garantir que nunca seguiremos esse caminho. Uma jornada que começou com uma imagem primitiva, pintada à mão, nos levou a entender a fragilidade do nosso próprio lar. Estudando o Marte morto, aprendemos a valorizar a Terra viva.